Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje domingão, e a gente está aqui depois da missa para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo para a nossa vida, né? O que ele quer de ensinamento para hoje. Todos os dias a igreja nos apresenta, né, um capítulo, um versículo da Bíblia para que a gente possa meditar em cima dele, né? E ver o que podemos mudar na nossa vida, né? Olharmos para dentro de nós e ver o que anda bagunçado, o que anda errado, né? E tentar consertar com os ensinamentos de Jesus, assim como ele ensinava aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele também nos deixou esse ensinamento para que a gente coloque em prática na nossa vida. Vamos lá? Então, pessoal, hoje o Evangelho está no livro de Lucas. O capítulo é 17 e o versículo é do 5 ao 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé? O Senhor respondeu: Se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: Arranque-se daí e plante-se no mar, e ela obedeceria a vocês. Se alguém de vocês tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: Venha depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepare-me o jantar e cinja-me e sirva-me. Enquanto eu como e bebo, depois disso você vai comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque este fez o que lhe havia mandado? Assim também vocês, quando tiverem cumprido tudo o que lhe mandarem fazer, digam: somos empregados inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje o Evangelho ele vem falar de fé, né? Ele vem falar de fé. Por pequena que seja a fé que você tenha no seu coração diante de algo que você deseja, que você sonha, que você almeja, isto acontecerá, né? Isso acontecerá, por mínima que seja a fé. Então aqui a gente vê que Jesus ele compara a fé com um grão de mostarda, né? O que é um grão de mostarda? Você não dá nada por ele ser pequenininho, não é? Mas quando ele cresce, né? Quando ele dá aquela árvore, é uma árvore enorme, né? Aonde ali se aninham os pássaros, ali faz uma sombra, né? Uma ventania, e você não dá nada por ela. É uma sementinha pequenininha, o grão de mostarda, né? Um grão já está dizendo, um grão, né? É muito pequeno. E Jesus compara a fé com o grão de mostarda. Ou seja, se a gente bem soubesse o que era a fé, a gente alimentava esse mistério todos os dias na nossa vida. Infelizmente, a gente não tem noção do que é ter fé. O que é a fé? A fé é algo que eu acredito que vai acontecer, né? Mesmo diante de todos que dizem que não vai acontecer, entendeu? Tipo, eu tenho fé que eu vou arrumar um trabalho, um exemplo, arrumar um trabalho daqui para o final do ano, vamos se dizer assim, uma fé, né? Então eu tenho fé. Mas aí as pessoas que estão ao meu redor, né, duvida disso. Por que duvida? Duvida porque é uma época que não está empregando ninguém. Um exemplo, né? É uma época que a dificuldade de empregar alguém tá grande. Para as pessoas que estão aqui à minha volta, né? É impossível por quê? Porque eu já tenho 50 anos, vamos dizer assim.
né? As pessoas elas não contratam mais ninguém com 50 anos. Mas aí eu passo essa fé para essas pessoas. Então eu digo, não, eu tenho fé em Jesus Cristo, fé em Deus, que eu irei conseguir um emprego, né? E daqui para o final do ano eu vou conseguir algo para mim. Então você vai ali na perseverança, você continua acreditando naquilo ali. Sempre que você ora, você está colocando, sempre que você está sempre alimentando ali a sua fé e acreditando que isso vai acontecer e verdadeiramente vai acontecer, né? Mas às vezes a sua fé ela não é tamanha, ela não é tão grande, né? Porque às vezes você está alimentado de fé porque você vive em um grupo de oração, você vive na igreja. Então ali aquele movimento espiritual que toma conta de você, aquilo ali está sempre alimentando a tua fé. Mesmo que você esmoreça, que você ache que está demorando, mas aquilo vai sempre te impulsionando. É por isso que é importante a gente ter um caminhar com Deus, a gente ir a uma igreja, a gente estar em dias com as nossas orações, porque isso alimenta a nossa fé. Nós somos humanos. Muitas vezes a gente tem o sonho, tem o desejo, mas demora tanto para acontecer que a gente vai esmorecendo e a gente não desiste daquilo ali, né? A gente desiste totalmente. Mas aí quando você tem uma ajuda espiritual, que seria a ajuda dos irmãos, que você está ali no coletivo, você está ali junto com aquelas pessoas que reforça o teu pedido, a tua oração, aquilo que tu quer. Então, isso vai alimentando. É importante que a gente tenha sempre à nossa frente a direção espiritual, né? Para que essa fé ela vá sempre se alimentando. Mas aí Jesus diz assim, Jesus vem nos dizer, a sua fé ela não precisa ser tão grande não, né? Jesus sabia muito bem que nós somos falhos, seres humanos iriam falhar, iriam desobedecer, né? Iria fazer tudo que dava na telha. Jesus sabia disso. Aí Jesus diz assim, mas espera aí, se vocês tiverem um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguirão tudo que você almejar, tudo que você quiser. Então, a gente não dá muita importância, né, para essas coisas de fé. Por quê? Porque a gente é algo que a gente não vê. A fé é algo que você não vê, né? A fé é algo invisível, é algo que está dentro do teu coração. Ou você acredita até o fim ou você não acredita. O que é que acontece? Muitas vezes a gente vai à igreja, a gente leva aquele problema para Jesus, deixa aquele problema lá, mas depois a gente traz para a gente, né? No momento a gente está lá entregando, ó Senhor, eu entrego esse problema nas tuas mãos, eu sei que o Senhor vai resolver da melhor maneira possível, né? E tô despreocupada. Quando você tem uma fé, ela bem, né, trabalhada, beleza. Você vai deixar o problema lá, você volta para casa e você vai ficar ali firme, firme. Mas quando a sua fé ela é muito pequena, é uma fé muito assim, se desmorecendo, né? Você vai pegar o problema de volta e trazer. Você deixa na igreja, quando você chega em casa, que você procura o problema, ele vai estar lá. Jamais o problema, porque você é uma pessoa de igreja, porque você é uma pessoa que procura, você é uma pessoa que é fiel às orações. Jamais, jamais. Os problemas que você tem, eles vão sair assim. Não vai. Então, você vai à igreja, você deixa o problema. Quando você chega em casa, você procura o problema. E você vai encontrar o problema. Aí você traz tudo para você de novo. As preocupações, as desconfianças, né? Acho que não, Senhor. Eu pedi lá na igreja, mas eu tô vendo aqui o negócio é muito maior do que eu imagino. Então, cadê a tua fé? Aí Jesus diz assim, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda,
a coisa vai acontecer. Porque veja o que ele cita, né? Se você disser como é o nome da fruta aqui? A maroeira. Se você disser a maroeira, né, para ela se retirar dali e se jogar no mar, ser plantada no mar, ela transporta dali e vai ser plantada. Se planta no mar, se nasce no mar. Veja o tamanho da fé, né? Aí em outras passagens a gente vê, né? A fé move montanhas. Se você tiver um pouquinho de fé, você olhar para aquela montanha e você pedir que ela saia dali, ela sai dali e se transporta para outro lugar. Então veja o tamanho da fé. Só precisa ter um pouco, mas tem que ser uma fé concreta. Tem que ser uma fé de verdade. Tem que ser aquela fé que eu vou, levo o problema e lá eu deixo. Lá eu deixo. Mesmo que as pessoas cheguem, mesmo que as pessoas digam, ah, mas isso não vai acontecer. Tu tá acreditando em algo que não vai acontecer. Problema de quem não acredita no seu sonho, de quem não acredita em você. Muitas vezes você não tem a capacidade de fazer uma faculdade, né? A gente sabe que a faculdade ela é muito cara, você não tem condições de fazer. Muitas vezes você vai fazer um Enem para poder passar, para ver se consegue aí uma vaga numa faculdade, mas tem pessoas negativas, né, que vai lá, joga um balde de água fria, você não tem, tu não vai ter capacidade não. É muita coisa, rapaz, é muita coisa para tu estudar, tu não vai ter capacidade. E aí você já depositou a sua fé em Jesus Cristo. Aí você pega, você diz assim, eu vou conseguir sim, eu vou conseguir, ainda vou mostrar a vocês que eu vou conseguir. Vai chegar as dúvidas dentro de você? Vai. Por quê? Porque existe ali pessoas que estão ali minando, né, o contrário do que você quer. Então, de todo jeito, as pessoas estão ali te dizendo que tu não vai conseguir, que isso, mas tu tá firme, porque tu depositou a tua fé naquele que tudo pode, né? Naquele que tudo pode. Então, as pessoas estão ali dizendo uma coisa, você pode se sentir mexido, né? E dizer assim, realmente fulano tem razão. Talvez eu não consiga, né? Mas depois tu diz assim, mas espera aí. Eu depositei esse problema foi na mão de quem tudo pode. Por que é que eu vou esmorecer agora? Porque fulano, cicrano, beltrano tá achando que eu não consigo, que eu não sou capaz. Quem me capacita é Jesus Cristo, não são eles que me capacitam. Então eu sou capaz? Sim. Não é? Principalmente quando aquilo é vontade de Deus para a nossa vida, né? Então é questão de tempo que tudo aquilo se realize. Mas as pessoas elas costumam olhar para você com aquele olhar de reprovação, que diz, nossa, coitado, coitada de fulana, tá lutando por algo que jamais vai acontecer, né? Mas só quem sabe do seu coração e da sua fé é Jesus Cristo. Então ele está vendo que você está acreditando. Um pouquinho assim, mas você está acreditando. Então é justamente esse pouquinho que vai fazer acontecer. Entendeu? Não precisa que a sua fé ela seja completa. Jamais a gente vai ter a capacidade de termos fé 100%. Não tem. Não tem porque somos humanos. Essas pessoas que muitas vezes convivem ali com você, tá ali no seu ouvido, sempre colocando algo negativo para dizer não vai acontecer. Muitas vezes a pessoa não fala, mas ela olha com um olhar de desaprovação daquele teu sonho. Aí olha e, nossa, será? Não, fulano tá se iludindo. Fulano tá achando que vai passar ali. Fulano tá pensando que é fácil fazer uma prova do Enem, né? Então você olha nos olhares das pessoas, que as pessoas não acreditam naquele sonho, né? Outra coisa que a gente pode fazer é guardar os nossos sonhos e entregar somente a Jesus Cristo. Só Ele que deve saber
dos nossos sonhos, das nossas conquistas. As pessoas, os amigos, vai saber, mas vai saber quando acontecer, não é? Quando acontecer justamente por isso, porque muitas vezes a sua fé ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, né, que você escuta a desaprovação das outras pessoas. E ali a tua fé ela acaba, né? Mesmo o pouquinho que você tenha, que você está vendo aqui na palavra, que o pouquinho de fé que eu tenho, a coisa acontece. Só preciso ter um pouco, eu não preciso ter a fé toda do mundo todinho, não. É só um pouco, né? Mas contanto que seja uma fé concreta, entendeu? Seja aquilo que chega a um e diz não vai acontecer e você permanece dizendo, Senhor, eu acredito que vai. Chega outro dizendo assim, rapaz, inventa não, é melhor tu pegar ali, ó, botar um currículo ali na lojinha, né, ver se tu consegue e tal, porque tu já tá numa idade e tal, que tu não vai conseguir. E aí tu vai dizer, eu mostro que eu consigo, porque eu depositei esse meu sonho, eu depositei essa minha necessidade, né, em se tratando de trabalho, essa minha necessidade foi nas mãos do Senhor, não foi na mão de nenhum homem. Não foi na mão, eu não cheguei em uma empresa ou em uma loja, né, de roupa, de sapato, e o gerente me prometeu uma vaga. Não, porque quando eu vou em busca do homem, né, e o homem me promete, ele pode muito bem desprometer. Desprometer, né? Pronto. Mas Deus não. Deus, quando ele promete, ele cumpre, né? Pode até não ser na área que você tanto sonhou, mas é em outra que vai te render, ó, muito mais, né? Muito mais. Então hoje o evangelho ele vem falar sobre fé. E a gente precisa agarrar esse pouquinho de fé que a gente tem, que é do tamanho de um grão de mostarda, para que a gente não perca os nossos sonhos pelo caminho, né? Então a fé, hoje a gente aprende que a fé ela não precisa ser imensa, ela não precisa ser grande, ela só precisa ser pequena, porém concreta. Diante das falas das pessoas, do que as pessoas acham, eu preciso permanecer. Não, aqui sou eu e Deus. O que você acha eu até respeito, mas não está aqui na minha agenda, não. O que está na minha agenda aqui é que vai acontecer, porque eu acredito em Jesus Cristo e ponto. Entendeu? Então a gente segue com essa certeza, né? Todos os dias vamos alimentar a nossa fé com oração, né? Com jejum, com penitências. Amém? Um bom dia para vocês e um bom final de semana aí. Final de domingo, né? Porque final de semana já acabou ontem. Hoje é o primeiro dia da semana, vamos se dizer. Mas ainda tem muito, né? Muito para a gente se divertir com a família. Até o próximo vídeo.